Sejam muito bem-vindos, boa noite, ótima noite, aliás. Hoje nós estamos com a presença da Bia do Direito. A Bia do Direito, que é estudante de Direito, está quase finalizando o curso. E nada melhor do que ela se apresente aqui para a gente nesse início, para depois a gente começar a extrair o que há de melhor nela, entender um pouquinho sobre a jornada dela e, claro, tratar sobre o tema marketing jurídico, ainda na graduação. Fique à vontade, Bia. Pessoal, boa noite. Eu sou a Bia do Direito, assim como apresentado anteriormente. Eu estou no oitavo período de graduação na faculdade. Eu sou bolsista 100% ProUni. Eu faço faculdade a 100 km da minha casa, então são 100 km de ida, são 100 km de volta. Eu não queria o direito, acabei me apaixonando pela faculdade, acabei me apaixonando pelo curso e não fui eu que escolhi o direito. Foi o direito que me escolheu. Então hoje estamos numa relação de amor, às vezes ódio, como toda boa relação, mas estamos aí. Gosto de fazer direito, me encontrei dentro do curso, me apaixonei pelo curso e indico para todo mundo que gosta minimamente de defender os direitos alheios que faça direito também. Então é isso. Gostei, indico, e eu mostro isso no dia a dia do meu perfil. Caramba, que introdução maravilhosa, hein, Bia? Voltando um pouquinho do seu início, do início, né? Para quem não sabe, a Bia não necessariamente começou no direito. Então, eu queria saber da Bia antes do direito. Então, o que, que acontecia no ensino médio? Como que foi que o direito te escolheu? Tá. É, eu comecei. Eu acho que tá dando um pouquinho de retorno, Pedro. Se você puder baixar o seu retorno, Deixa eu só um baixar. pouquinho. Obrigado. Eu comecei a fazer. Eu estudava para cursinho, né? Eu estudei meu ensino médio. No meu primeiro ano, eu escolhi que eu queria fazer medicina. Então, eu comecei estudando para medicina. Então, quem conhece, tem um parente, um amigo próximo que estuda para medicina, sabe o quão robusto e quão dificultoso é o processo para a gente estudar, né? Então, eu passei 5 anos da minha vida estudando para medicina, era uma média de 12 a 15 horas por dia estudando, líquidas, assim. Então, eram horas estudando. Pegava 8 da manhã, acabava 10 da noite, com poucas pausas. E eu fiz isso durante 5 anos. É, não tinha nenhum acompanhamento pedagógico, além das vozes da minha cabeça. Até que eu fiz muito vestibular, eu tava fazendo umas contas com meus pais, assim, contas de vestibulares que eu fiz, passaram de 20 com o Enem, com o vestibular, então eu tive muita prova, tem muita teoria, e eu acabei fazendo o Enem. Eu fiz 3, 4 Enem, se eu não me engano, e o Enem de 2021 eu tirei uma nota muito boa, só de redação foi 880, e média geral foi 796 ou 786. Então eu coloquei minha nota do ProUni para a faculdade de Direito, coloquei 50% e 100%. Falei com os meus pais, meus pais me colocaram basicamente na parede e falaram: filha, olha, não dá pra você só ficar estudando, você tem que fazer alguma faculdade, porque faz 5 anos já que você tá no cursinho e não dá. Eu peguei o ano de pandemia, então assim, eu estudava muito na pandemia. Aí eu falei: então beleza. E eu entrei na faculdade, assim, paguei acho que a inscrição, que tem que pagar a matrícula, e paguei a primeira parcela do direito, que eu falei, vou fazer direito. Então, eu fazia trabalhos de faculdade para uma colega minha que ela tá formada agora. E eu aprendi a gostar do curso dessa forma, uma maneira um pouco errada, mas eu aprendi a gostar assim. Foi assim que eu conheci o direito. Eu não tem ninguém na família que fez direito, ou que é formado, que é advogado, ninguém. Nem da família que eu conheço da parte do meu pai, nem da parte da minha mãe. Então, esse foi o meu acesso ao direito. Eu comecei a estudar, deu o primeiro mês, daí saiu a bolsa do ProUni em março. Então, tipo, na hora que eu fui pagar o segundo mês, saiu a bolsa do ProUni. Eu ganhei meia bolsa. E eu lembro quando eu tava assinando o contrato com o contador da faculdade, eu olhei na cara dele e falei assim: a bolsa de 100% é minha. Eu tô assinando a de 50 hoje, mas Deus vai me dar a bolsa de 100%. Então, esse contrato não vai ser válido, mas eu vou assinar. Daí ele falou: nossa, você tem muita fé, né? Ele até brincou comigo, tirou um sarrinho leve ali. Não deu uma semana, tipo, assinei na terça, deu uma semana, assinei numa terça, na outra quarta, saiu o resultado, a bolsa de 100% era minha. Eu fui na segunda chamada, porque a pessoa não fez. Enfim, aí eu fui, bolsa de 100%, então hoje eu sou bolsista, não pago nada na faculdade. E tô aí, você perguntou pra mim se eu gostava do direito, se eu não gostava do direito. Comecei assim, nossa, eu tô fazendo isso aqui, meu Deus do céu. Queria fazer qualquer outra coisa, mas eu tava ali fazendo. Aí no meu segundo ano de faculdade, no final do meu primeiro pro meu segundo ano de faculdade, eu comecei a ter aula com um professor
que hoje é meu amigo, a gente se tornou amigos. E no meu terceiro ano, ele me chamou pra gente começar a escrever junto. Tipo, no final do segundo pro terceiro. Eu falei, vou começar a escrever. Então, ali que eu me apaixonei pelo direito, me apaixonei pelo direito penal, primeiramente. Hoje eu sou apaixonada por direito penal, direito constitucional, pelo curso em si. Então, assim, e foi daí, a partir, eu falo que professores podem mudar a vida dos alunos por o bem ou por mal. Tem muitos alunos que não gostam de específicas matérias por conta dos professores. E eu peguei carinho, peguei amor pela matéria, peguei amor pelo direito, por bons exemplos dentro da faculdade. Não só de um, mas de vários professores. Aí depois eu fui trabalhar na delegacia, tive outros exemplos. Hoje eu trabalho no Tribunal de Justiça. Já trabalhei com advogados também. Então, assim, são exemplos que a gente vai agregando, sabe? E hoje eu sou a Bia do Direito. Resumindo tudo, façam Enem. É, essa, Eu acho que é o essa maior resumo de toda a história. Façam o Enem e o resto vai acontecendo, né? Sobre esse início dessa jornada que você mencionou, uma pergunta que já está virando quase unânime aqui entre as lives é se você se lembra do seu primeiro dia de aula. E se sim, como que foi? Nossa, sim, 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 sim. Os meus amigos jamais, meus colegas de classe, a minha professora coordenadora jamais deixaria eu esquecer desse dia. Eu tenho colegas de classe, vou falar a Duda, ela lembra até a roupa que eu estava vestindo no meu primeiro dia de aula. Então eu jamais esquecerei do meu primeiro dia de aula. Estava eu, uma jovem, que eu falei, vou arrumada, né? Jamais vou pisar numa faculdade não estando arrumada. Cheguei, colocaram a gente no auditório e pra gente se apresentar. Então, assim, imagina eu, não queria nem estar lá me apresentando. Ai, que vergonha. Eu falei com essas palavras. Se vocês perguntarem para os professores, para os meus outros colegas, peguei e falei assim: primeiro que eu nem queria estar aqui, que eu vou fazer medicina. Eu falei exatamente com essas palavras. Eu falei assim: eu cheguei aqui porque eu fazia trabalho de faculdade para os outros, snobíssimas, assim. Desumilde, fazer trabalho de faculdade para os outros, acabei gostando do curso, vi que era um curso, né, tranquilo, porque se eu fazia trabalho estando no ensino médio, então conseguiria fazer na faculdade, e tô aqui hoje. Mas assim, zero expectativas, eu vou ficar aqui no máximo esse ano, no outro, estourando, e vou fazer medicina. Nossa. A coordenadora ficou assim, ó, todo mundo, a sala inteira parou, tipo, assim, eu entreguei tudo que eu tinha, fui 100% sincera. E daí hoje eu recebo críticas e zoações até hoje, né? Falando assim, a medicina, deu certo lá? Você falou que, né? Enfim. Caramba. Essa história foi inusitada. Claro, todas as histórias são inusitadas aqui, mas essa tá na top 3. Eu vi que a Tainá deixou uma pergunta pra gente. Tainá, obrigado pela pergunta. Inclusive, você que está assistindo a gente aqui ao vivo, aqui na live, pode deixar perguntas também, que no final a gente vai dar uma ênfase maior aqui à interação aqui no chat. Então, agradeço e a gente está de olho, hein? Tratando agora dessa evolução de uma pessoa que até que tolerava o direito, mas que passou de fato a amar o direito. Teve alguma coisa em específico que te marcou para que você começasse a de fato despertar isso? Vou te dar um exemplo. Uma das convidadas aqui que a gente conversou mencionou que o que foi marcante para ela foi fazer parte de um dos júris. Então ali ela viu que ela realmente se identificava com o direito. Tá. Como eu citei, né? Eu tive um grande exemplo na faculdade. E assim, eu fiz 8 meses de estágio num escritório de advocacia civil. E eu falei, acho que civil não é pra mim. Essa área aqui, previdenciária, eu não curti muito. Aí eu fui trabalhar na delegacia. Então, no meu segundo ano, encaixou tudo. A delegacia e o direito penal em si, porque a gente começou a estudar o direito penal. E daí eu comecei a gostar, começou a aumentar. Mas ainda não era aquilo, sabe? Porque eu sempre tive um ideal muito maior. Desde medicina até eu nunca quis ganhar dinheiro. Não que, pessoal, por favor, não me critique. Não é que a gente não precisa de dinheiro. Eu entendo, todo mundo precisa. O dinheiro move o mundo. Mas a minha intenção não era fazer um curso ou fazer uma faculdade que eu pudesse mover mundos em dinheiro. A minha ideia sempre foi ajudar as pessoas.
Então eu via que no direito talvez eu não conseguisse na época, né? Que talvez com medicina eu conseguiria ajudar de uma maneira mais visível, ao meu ver. Hoje totalmente diferente, eu vejo que talvez eu possa mudar ainda mais o mundo através do direito. Então eu sempre via isso, eu sempre tinha esse ideal, como que eu vou ajudar as pessoas? O meu ser tem que ajudar as pessoas. Então eu vivo para ajudar as pessoas. Era isso que eu pensava. E foi assim, então eu pensava assim, nossa, mas o que que eu vou fazer? Isso aqui, mas ajuda, tal, direito previdenciário ajuda, a pessoa ali às vezes está com dificuldade. Mas eu falei, não, não é isso, ainda não é isso, ainda não é isso. Daí o meu professor me convidou para a gente escrever, a gente teve uma matéria para escrever, e daí meu professor me convidou para a gente escrever sobre o Tribunal do Júri e as mudanças que estava tendo. E eu escrevi, e eu fiquei assim, nossa, isso é legal. Escrever é legal, ser diferente. Daí eu pensei, nossa, mas eu posso escrever e posso associar uma docência. Aí a gente começou a ir para congresso. Aí foi o nosso primeiro congresso em junho. Eu tava no terceiro ano ainda, é porque tá certo. A gente foi, a gente fez nosso primeiro artigo juntos. Que foi. Nossa, agora talvez eu não lembre. Mas, enfim, eu sou péssima com nomes. Mas foi um artigo que me marcou muito. E daí, dali eu vi, falei, não, peraí, eu posso entender o que está acontecendo com as pessoas e eu posso ajudá-las através da minha escrita e através das coisas que estou aprendendo. Então, eu falei, eu vou para docência. Eu vou escrever, eu vou fazer mestrado, doutorado e eu vou dar aula. E eu vou advogar na área criminal. Então, me perguntam, estão veementemente me perguntando, Bia, você vai advogar na área criminal? Seguirei na carreira criminal? Porque eu já visitei presídios, penitenciárias, casas, no caso a PAC, né? Não é uma casa de albergado, mas enfim. E lá eu vi que eu falei, não, é aqui que eu vou ajudar as pessoas através da minha vida, eu vou dar vozes para as pessoas que não são ouvidas. Então eu já fiz alguns projetos, alguns artigos que ainda não foram publicados a respeito disso, a respeito de pessoas mesmo, entrevistas que foram realizadas. Então eu vejo que se você quer fazer o bem para a humanidade, por mínimo que seja, você consegue fazer em qualquer área. E, enfim, foi isso. Através do professor, desse grande exemplo, da delegacia, que eu vi que a gente pode fazer muitas coisas dentro ali da delegacia, tanto como funcionário público, tanto como estagiário, a gente fez muita coisa, também como advogado, via a atuação dos advogados ali dentro. E, no caso, projetos também, a gente viajar, ir para congresso, ver o que as pessoas fazem dentro desses congressos, ver como os advogados se portam ali dentro, ajuda muito. Então, são experiências que a gente vai vivendo dia após dia dentro do direito que formam essa concepção. Mas a minha virada de chave foi justamente essa. Quando eu falei, eu vou para a docência e ali eu vou ensinar as pessoas o que eu sei. Eu vou ajudar as pessoas passando o meu conhecimento para elas. Caramba, incrível, Bia, incrível mesmo. Só fazendo um recorte sobre o que a Bia falou para acrescentar, se você que está nos acompanhando está na faculdade de Direito, o que eu peço é que você teste, que você experimente. Então, muitas vezes o aluno ele vem com uma mente fechada, no sentido de que, eu gosto dessa área. Só que muitas vezes você ainda não teve contato ou você ainda não vivenciou a prática daquela área. Então, eu sempre aconselho que você pegue essa oportunidade para vivenciar mesmo o direito. E claro, nem tudo é direito, como a Bia, nem tudo é dinheiro, como a Bia falou. Então, se você puder deixar o pensamento do dinheiro de lado, porque cá entre nós, você ganhar um salário, uma bolsa grande no direito, tirando o caso realmente você necessite e tudo mais, mas do lado tem a bolsa e do outro lado tem a oportunidade de você experimentar. Se você tiver condição, você tiver oportunidade, escolha experimentar. Agora, se falar, professor, não tenho, aí ok, cada um com a sua realidade. A gente falou um pouquinho disso quando a gente conversou com a Clara sobre a questão de rotina e tudo mais, mas se você tiver oportunidade, vivencie. Abri um estágio no Ministério Público, mas é um estágio no momento como bolsista. Ótimo, vá lá, vivencie. Abri estágio no TRT, mas eu odeio direito do trabalho. Mas você conhece? Direito do trabalho geralmente são uma das últimas disciplinas que você vai ter no curso de Direito. Então, se dê essa liberdade, e a história da Bia nos demonstra muito nesse sentido de como é importante vivenciar e como é importante aprender, porque muitas vezes nem a gente tem certeza daquilo que a gente tem, e isso não é um problema, porque a gente muda de opinião, a gente muda de ideia. Hoje a Bia pensa em ser advogada criminalista. Se amanhã ela virar delegada, tá ótimo. Se amanhã ela virar juíza, tá ótimo também. Se amanhã ela virar, sei lá, policial federal, que geralmente quem quer ser advogado criminalista não pensa do lado da carreira policial, tá ótimo também. Entendi? E não é um problema você alterar a sua essência, mas sempre mantendo aquilo que te torna o próprio ser.
Agora, falando sobre esses assuntos mais profundos, mais metafísicos, eu quero abordar um assunto que, para mim, é um tanto quanto curioso. Que quando eu vi no perfil da Bia, eu fiquei pensando, poxa, mas como que aconteceu isso nesse meio tempo, né? Para quem não sabe, a Bia está quase se formando em teologia. E eu queria entender como que a teologia entrou no meio de toda essa história aí, para a gente fechar Tá. esse tópico. Teologia, vou falar assim, pessoal, eu tenho um grande problema com você. Eu já narrei anteriormente, eu sou muito sincera. Então, às vezes, eu preciso me controlar para eu não ser tão sincera assim. Do meu lado aqui da minha casa, minha vizinha cuidava do polo da Uningá, que é onde eu faço essa faculdade. Ela falou: por que você não faz outro curso? E assim, quem tem uma rotina muito assídua de estudos vai entender o que eu tô falando. Quando você estuda muito, que você demanda muito tempo na área de estudos, quando você passa só a fazer uma coisa, você fala assim: peraí, tá faltando alguma coisa. Então foi isso que aconteceu. E na época eu não tinha esse senso ainda, vou melhorar no direito, vou fazer um cursinho de línguas para ajudar no direito. Não, eu falei, vou fazer outra faculdade para mim tomar meu tempo. E eu sou muito ligada à minha igreja, sou muito ligada à minha religião, creio em Deus, enfim, professo a minha fé em todos os lugares que posso e creio que todos têm o mesmo direito de professar a sua fé, independente de qual seja. E prego muito isso e tenho isso comigo. Eu pensei, como que eu vou estudar as religiões e quero associar as religiões ao direito? Mas tá, qual religião? Todas. País é laico? Todas. Pensei, vou fazer algum curso relacionado à religião. Eu pensei em filosofia. Eu falei, cara, filosofia. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer teologia. Vou estudar a Bíblia, começando pela Bíblia, e da Bíblia vou fragmentando e vou estudando as outras coisas. E foi assim que surgiu a teologia. Então, tanto que o meu artigo, o meu TCC, que foi um artigo de teologia, ele é a influência da Bíblia dentro do... Não, direitos humanos relacionados à Bíblia. Então, a gente analisa que através da Bíblia surgiu muitos preceitos para os direitos humanos. E ali a gente vai esmiuçando ponto a ponto, tópico a tópico. Então, eu apresentei um trabalho que foi como se fosse o meu pré-TCC para alunos do sexto ano, onde eu falei sobre todas as religiões e a influência que as religiões têm dentro dos direitos humanos. Expliquei como cada religião prega os direitos humanos, porque a gente acredita que religião, sei lá, religião de matriz africana, as pessoas não sabem, mas eles têm os direitos humanos enraizados muito mais que até mesmo a religião cristã. Então, quando a gente vai entendendo todas as religiões, a gente aprende que o direito nasce delas. Então, foi por isso que eu estudei, que eu comecei a estudar teologia. Caramba, incrível, incrível mesmo. Só um recorte sobre o que a Bia falou. Tem uma frase que eu sempre falo aqui, mas é interessante repetir até para quem está nos acompanhando pela primeira vez, tanto aqui no Instagram. Então, se você ainda não conhece, acompanha aqui. Sempre tem, geralmente de segunda até quinta a gente tem live, sempre 19h30, @pedro.maciel.filho. Inclusive, fala seu Instagram, Bia, fazendo um favor. @Bia do Direito em 321. Eu não vou tirar o em 321, mas é Bia do Direito. E para você que também está acompanhando no YouTube, é importante que você saiba disso. Pessoal, quando a gente está aqui entrevistando, a gente faz um recorte e busca a essência da pessoa. Então, tudo que eu estou falando como professor, como pessoa, é um ponto de vista da minha vida. Então, você como ser humano, é interessante que você escute, que você entende, mas que você não leve como verdade absoluta nada na sua vida, no sentido de que você pode entender o que a gente está falando, concordar e discordar, e está tudo bem. Interessante que você tenha contato com essa informação e que isso se torne assim algo que te traga de fato uma evolução. Então é importante falar sempre esse tipo de assunto, porque às vezes a gente chega em alguns assuntos polêmicos e tem algumas pessoas que ficam meio revoltadas em comentário e tudo mais. E faz parte, o convidado ele está aqui e ele tem sim que falar Eu acho que tudo toda aquilo que ele opinião é acredita. válida, né? O problema, hoje em dia, o problema de tudo, que todas as guerras, todas as discussões, é que as opiniões não são validadas. Então, as opiniões, elas devem ser ouvidas. Então, se você quer falar do seu time de futebol, eu vou te ouvir falar do seu time de futebol e você vai ter que me ouvir falar do meu time de futebol. O problema das pessoas é não ouvirem e só se expressarem. Então, a gente tem que entender que é uma via mútua, né? Eu vou agradecer ao meu professor, que foi quem eu falei no começo da live. Então, ele está aqui. Obrigado, professor Jader, que me inspirou, enfim, a seguir na carreira do direito, na carreira criminal. Obrigada, só agradecendo que eu vi o comentário dele. Bacana demais. Um abraço, professor. Bem,
Agora vamos entrar no nosso tema aqui, que é marketing jurídico ainda na graduação. Um tema que é muito comum, inclusive nós temos aqui outras convidadas que estão aqui na live, a Letícia está aqui junto com a gente, a Nejusca também está aqui junto com a gente, e mais pessoas aqui, então se eu perdi alguém, me perdoa. Essa questão de produzir conteúdo. Então, como você, como estudante ainda, virou essa chave de produção de conteúdo voltado para a área do direito, sem parecer forçado? É claro, julgamento sempre vai ter, mas no sentido que se tornasse bacana para você produzir e para as pessoas assistirem. Tá, eu vou falar desde o Gênesis de como aconteceu tudo, assim. Eu comecei com o perfil na época da pandemia, 2020, tanto que tenho algumas postagens que tá assim, 2020, eu não excluí nenhuma postagem. Desde a época que era o Medicina em 321, a gente passou pro Bia Bel Studio, daí que a gente chegou hoje, onde a gente está. Cheguei a acho que quase 15 mil no Instagram do Medicina. Parei quando eu comecei direito. Falei, não tem como eu continuar o Instagram sem, né, estar estudando. A minha meta principal, desde quando eu criei o Instagram, o Studigram, né, que é assim que a gente chamava, era levar o conhecimento àquelas pessoas que não tinham tanta condição de adquirir o conhecimento. De graça, de forma gratuita. Então, eu criei e postava tudo de graça, tudo que tem no meu perfil, que eu posto, que eu crio, é totalmente gratuito e vai ser assim, se Deus permitir, me der forças. E quando eu estava na faculdade, eu fiquei 2 anos parada ali, né? Eu tentei voltar, mas não era aquilo, via que não era. Quando eu comecei a escrever o artigo, eu falei, eu vou voltar, é aqui que eu vou entrar. E no dia 1º de junho de 2023, não, 2024, isso. Eu falei, acho que eu vou começar aqui. Então eu vou voltar. Eu tive grandes exemplos, grandes exemplos, como a Marcela Rezende, eu acompanhava muito ela. Eu falei, vou voltar, eu vou mostrar a rotina de uma estudante de direito de uma maneira facilitada. De uma maneira fácil, que as pessoas entendam e que eu mostre a realidade. Eu não vou esconder nada, não vou mascarar nada. Se eu tiver legal um dia eu vou postar, se eu não tiver legal eu vou postar do mesmo jeito. E foi assim que surgiu. Então, quando eu falei que eu ia surgir, eu fui dando sinais, indícios, né? Hoje, eu já fui chamada para muitos eventos, graças a Deus, por ser a Bia do Direito. Eu gosto de ser apresentado como Bia do Direito, aprendi a gostar, virei chacota, é meu apelido, né? A Bia do Direito. Então, cria uma imagem e eu acho extremamente necessário de ter esse posicionamento no marketing. Não precisa criar um perfil, outro perfil, se você tem um perfil muito bem posicionado na sua essência. Mas, como eu tinha esse perfil voltado para os estudos, eu falei, é aqui que eu vou guiar. Então, eu acho que essa base, esse fundamento de você ir se mostrando para as pessoas desde a tua graduação, gera o que a gente chama de contato humano. Porque as pessoas precisam do contato humanizado. É muito mais fácil delas chegarem até você falando assim, não, pera, eu vi essa menina no segundo, no terceiro ano de faculdade, e hoje ela está aqui advogando. Eu vi como ela estudava, eu vi como ela se portava, eu vi o que ela fazia. Eu vou perguntar qual a opinião dela nesse caso. Então, às vezes a gente pode achar bobo, pode achar que não acontece, mas sim, ele acontece muitas das vezes, até com a gente sendo estudante. As pessoas vêm perguntar, Bia, eu vejo que você posta sobre isso, isso, isso. Qual que é a tua opinião? Você me ajuda aqui? Você pode me ajudar? Você pode me indicar alguém para falar alguma coisa a respeito? Então, é isso. E a gente tem que, infelizmente, a gente tem que dar a cara a tapa muitas vezes. Porque nem tudo é fácil, gente, no marketing. Não vou falar para vocês que é um mar de rosas, que, nossa, a gente é muito zoado, muito criticado. As pessoas não entendem. As pessoas acham que, é gravar story. É só postar. Não, gente, não é. A gente tem que ter um planejamento. Não dá pra gente postar qualquer coisa. Não dá pra gente sair postando ou dando opiniões alheias. Tipo assim, eu fui postar. Eu fiz alguns posts bem polêmicos, vamos assim dizer. Mas são posts que não levam a minha opinião, de maneira alguma. São posts extremamente explicativos e educativos. Então a gente se priva de muita coisa, é claro que a gente se priva de muita coisa, mas a gente posta o que a gente quer e a gente é feliz. Eu sou feliz fazendo o que eu gosto. E daí, quando eu surgiu o Instagram Bia do Direito, a ideia é levar o conhecimento do direito para as pessoas que não têm conhecimento de forma gratuita. Então é isso, por isso que surgiu o Bia do Direito. Caramba! Tudo realmente tem um significado um tanto quanto profundo. Achei legal. Antes da gente falar sobre networking, que você falou dos eventos e tudo mais,
Só queria fazer uma contribuição, um pequeno ponto que você mencionou que é muito importante. Você que está começando ou pretende começar a produzir conteúdo, independente do que você for fazer na sua vida, alguém vai te encher o saco. Então, vou fazer um conteúdo 100% sério e técnico. Alguém vai te encher o saco. Vou fazer um conteúdo mais informativo. Alguém vai te encher o saco. Então, no final das contas, é importante sim que você comece, que você faça aquilo que você gosta. Porque, como em pleno 2025, a gente vai ter vergonha da própria profissão. Então, é uma situação em que eu sempre falo também brincando, você está anunciando cassino? Não. Está anunciando golpe? Não. Então, por que você vai ter vergonha daquilo que você está produzindo, da imagem que você está colocando, né? Agora, voltando ao cerne da discussão, né? Muito se fala a respeito de networking, mas pouco se fala sobre a questão de até que ponto o networking é algo genuíno e até que ponto o networking pode se tornar algo forçado, sabe? Então, eu queria falar desse tema, é um tema polêmico, sim, só que é interessante da gente abordar, principalmente quando você está na graduação, porque eu me lembro quando eu estava na graduação e eu queria chegar em professores grandes para conversar. Então, me lembro até hoje um professor de Santa Catarina e tudo mais. Hoje em dia, ele se tornou desembargador. Quem pegou a referência pegou, faz pouco tempo. E eu tive a oportunidade de encontrar ele pessoalmente no Comped. Então, não é aquela Meu amigo adrenalina, de contato do aquele pensamento WhatsApp. de tipo, poxa, como que eu vou me comunicar com essa pessoa? E na época ele compartilhou um post meu, na época que eu estava aumentando o perfil, fazendo um projeto legal que eu fiz para aulas online, inclusive vários alunos que eu conheci no digital foi por conta desse compartilhamento dele. E aí fica essa discussão, até que ponto algo é encarado como genuíno e até que ponto algo pode ser encarado de uma maneira negativa. Né? Eu brinquei, é meu professor de contato do WhatsApp. Se for a mesma pessoa, espero que seja. Eu acho que nada pode ser forçado. A gente tem que ser verdadeiro com todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Se você vai chegar num tribunal do júri, você tem que tratar a mulher que vai te servir o café, a mulher que vai limpar o chão, da mesma forma que você vai tratar o juiz que vai presidir a sessão. Então a gente tem que ser humilde na sua essência, independente de onde a gente esteja, independente de qual salto, de qual sapato, qual terno, qual roupa a gente esteja usando. As pessoas não devem ser maltratadas de maneira alguma. Então, eu sou essa pessoa tanto aqui, eu respondo, eu acho muito engraçado quando as pessoas mandam mensagem e falam, meu Deus, você respondeu. Gente, eu respondo todo mundo. Assim, todo mundo. Até aquelas pessoas que não mandam coisas que são boas. Eu respondo. Então, assim, eu sempre trato todo mundo igual. Então, eu vou chegar, talvez, nas meninas que estão ali na recepção dos eventos, eu vou conversar, eu vou dar risada, eu vou tratá-las bem, agradecer pelo serviço que elas estão prestando, e eu vou chegar num palestrante, numa pessoa que está palestrando, e vou cumprimentar, e vou saudar, e vou da mesma maneira. Tanto que eu fiz amizade com, não sei se eu vou falar, eu fiz amizade com a mulher do Alexandre, do desembargador hoje, Alexandre, a gente fez amizade de uma maneira meio equivocada. Eu troquei o nome dela, que eu vivo trocando o nome dela, e a gente acabou se tornando colegas. A gente se encontra nos eventos, se cumprimenta, se trata super bem. Não é porque ela é mulher dele, de maneira alguma, mas foi porque eu tive um contato com ela, não com ele. Eu cheguei nela e conversei com ela. Então, muitas das vezes as pessoas deixam de humanizar o processo. Eu converso com o Sérgio do Tretas Jurídicas, que tem um perfil Tretas Jurídicas. Cheguei nele num evento, cumprimentei ele, conversamos, estávamos num lugar, num evento pós-evento, né, que a gente fala. Conversamos normal, assim, tratei ele como uma pessoa, como eu trataria qualquer outra pessoa, como eu trato outro estagiário. Eu sou estagiário, eu brinco que eu reconheço a minha insignificância de estagiário hoje. Faz. Mas, assim, é isso, gente. Eu fui criada dentro de um comércio, meu pai é comerciante, minha mãe dona de casa. Então, assim, eu vi meu pai nunca destratando uma pessoa que chegava para comprar uma bala, que seja, não é o caso, mas que uma bala é uma pessoa que chegava para comprar um carro. Nunca. A gente sempre trata as pessoas da mesma maneira. E é isso. E é isso que move as pessoas. As pessoas olham e falam, nossa, aquela menina, ela me tratou de uma maneira educada, foi simpática, me tratou bem. E, nossa, aquela pessoa ali me tratou bem também. Então a gente tem um caso com o Auri, que eu tava no evento que ele tava, e o pessoal começou a puxar ele pra tirar foto, assim, e eu paradinha, quieto, tipo, estátua, assim. Eu falei, gente, eu acho que vocês vão rasgar a roupa dele. Ele parou, olhou e deu risada. Então foi um comentário assim, tipo,
que eu não fiz para chamar atenção de maneira alguma, mas que tocou a parte humana das pessoas. Então hoje a gente precisa entender que as pessoas são pessoas por trás das telas, por trás dos palcos das apresentações, por trás das tribunas do tribunal de júri, por trás das salas do gabinete. Então, o juiz, ele é uma pessoa fora do gabinete, a promotora, ela é uma pessoa fora da toga. Então, assim, essa questão de humanização das pessoas, sabe? Que falta. Não é, a gente não pode só supervalorizar as pessoas que já são supervalorizadas e acabar desvalorizando uma pessoa. Eu fico tão estressada com isso, tipo, ai, eu vou destratar aquela pessoa ali porque eu acho que ela não vai não me convém, não vai me ajudar. Então, eu acho que é isso. A questão, para a gente não parecer forçado, vou traduzir para miúdos, né? Não parecer forçado é ser você mesmo. Se você talvez não seja uma pessoa tão excêntrica e tão, né, que consiga se falar bem, né, se expressar de uma maneira fácil, então talvez você seja uma pessoa mais retraída, vai treinando esses pontos. Eu brinco que eu levei a minha amiga num evento uma vez, eu chegava assim, pessoal, essa aqui é a minha amiga. E ela, oi. Então é isso. É você ser você mesmo sempre, em todos os lugares. Independente no evento, com os amigos, com figuras marcantes dentro da sociedade. E é isso. Sobre esse assunto que você mencionou, hoje mesmo aconteceu uma situação tanto quanto inusitada. Você que nos assiste, muitas vezes fica pensando assim: poxa, eu queria ir no programa do professor, na live do professor, só que, eu não tenho seguidor. Eu não sei se ele vai querer conversar comigo porque eu não tenho seguidor. Só que, pessoal, eu tô aqui para ouvir histórias e não necessariamente falar de números e tudo mais. Eu falo isso porque tem algumas pessoas que a gente conversou, que inclusive estão aqui, que têm números expressivos. Só que eu não chamei elas porque elas têm números expressivos, mas por conta da história delas, que envolve esse crescimento com os números também. Então, quem que não quer entender o que foi a virada de chave para criar um Instagram legal, para se posicionar no digital? É algo muito bacana, mas não quer dizer que vou chamar alguém que tem seguidor que não tenha seguidor. Então, hoje aconteceu uma situação nesse sentido. Eu estava conversando com uma pessoa, não vou falar quem que é, por óbvio, para não deixar a pessoa envergonhada nesse sentido. E a pessoa falou assim: poxa, professor, você acredita que os meus alunos achavam que era brincadeira? Que, não ia responder você porque você tem muito seguidor e eu quase não tenho nenhum. E, tipo, eu contei para eles e eles ficaram, tipo assim, eu duvido, prof, duvido que seja verdade e tal. Então eu fiquei, tipo, porque para mim não faz sentido, entende? Eu entendo que, assim, a gente produz conteúdo e o nosso sentido de produzir conteúdo é que a gente transforma em vida. E que essa questão de número ou não é uma consequência. É claro, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu fiz um post ou fiz um vídeo muito complexo, foi trabalhoso e tudo mais, e não teve tanto view. Só que a ideia é difundir a informação. Porque se fosse número por número, a gente produziria um conteúdo que só chamasse atenção. Então, um conteúdo muitas vezes forçado, clickbait e tudo mais, chama atenção, só que não constrói a sua imagem, não te posiciona na internet. E partindo desse gancho final, eu queria falar um pouquinho sobre o digital. Se na sua visão o digital é uma vitrine, ou seja, ele transmite aquilo que você é claro que a gente faz recortes do que a gente quer mostrar para o outro, ou se ele é algo mais teatral, sabe? Se você cria um personagem, eu falo isso porque está muito em alta hoje essa tendência do advogado criar perfis diferentes para públicos diferentes. Então, eu atuo no previdenciário, vou criar uma conta no previdenciário, aliás, uma conta no TikTok só para falar de previdenciário. Eu também atuo no trabalhista, eu vou criar uma conta só para falar disso. Então, queria saber de você um pouquinho a sua opinião. E, novamente, pessoal, são opiniões. Se você concordar, deixe aí nos comentários. Se você discordar, deixe aí nos comentários também. Eu tive algumas aulas com o Tretas, com o tio Tretas, que ele fala muito sobre isso. Qual imagem você quer passar para as pessoas? Então eu penso muito nesse ponto, que eu tenho 8s e 80s, né? A gente brinca. Eu tento não ridicularizar muito a minha imagem. Então, existem certos memes que a gente pode fazer que podem vir a ridicularizar a nossa imagem e, às vezes, infelizmente, perder a credibilidade acontece. Então, às vezes, né, eu sou advogada, vou usar o meu exemplo para ficar mais fácil. Eu sou advogada, eu posto um vídeo muito me ridicularizando. As pessoas podem olhar e falar, nossa, mas será que é uma advogada tão
boa, assim, infelizmente a cabeça das pessoas é muito limitada. Então, existem certos tipos de posts de conteúdos que nós não nos cabe fazer dentro da nossa área. Se você tem um perfil que é mais voltado para a área dinâmica, para a questão, né, divertida, você vai fazer seu perfil girar dentro daquela bolha, né, que a gente chama. Mas assim, eu tento o mínimo ridicularizar a minha imagem, muito difícil eu postar algum vídeo meu zoando alguma coisa, justamente por esse ponto. Então, a gente tenta evitar com que as pessoas percam aquela credibilidade que elas têm. Nossa, a Bia, eu vejo foto da Bia publicando artigo, da Bia no júri simulado, falando grosso, falando alto. Aí eu vou e posto uma foto com um vídeo meu dançando. Então, assim, minha opinião, não é igual você já deixou claro, né? Essa é a minha opinião. Então, assim, eu sempre mantenho meu perfil o meu perfil, no sentido geral, com caráter sério. Então, eu fiz um post sobre o Tremembé. Eu assisti o Tremembé, achei incrível a série, esplêndida. Eu falei, peraí, vamos associar o Tremembé com a LEP, Lei de Execução Penal. É a LEP de escrita. Tá Verdade. ali, tá mostrando de uma maneira ilustrativa pra gente. Então, eu tirei o caráter sério da coisa, porque se eu jogo só um post de LEP, todo mundo vai olhar e falar. E trouxe pro caráter ilustrativo. Então, eu mandei pra minha chefe esses dias do estágio. Vamos nos desesperar com calma. Estudante no final de semestre, vamos nos esperar com calma. É humor? É humor. Eu ri quando eu li aquilo ali. Eu gostei quando eu vi sobre a série Tremembé. Só que eu tirei o caráter sério da coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Não criar um personagem totalmente oposto do que somos na realidade, mas também não criar um personagem que é o oposto de uma outra maneira do que somos na realidade. Então sempre a gente não é sério o tempo todo. A gente não é feliz o tempo todo e a gente não é louquinho o tempo todo. Então a gente sempre tem que manter essa constância. Geralmente eu gosto de postar mais humor, o meu humor mais peculiar, que tem um humor um pouco mais peculiar, no TikTok. Então eu até brinco, falo, galera, o meu eu lírico maluco tá no TikTok. Se vocês querem ver algum vídeo. Sim, hoje eu postei um vídeo, eu tava de boné, de chapéu, estudando pra OAB. Então eu falei assim, eu não tô bem na cabeça. A hora que eu olhei, eu falei, peraí. É um vídeo que talvez eu não postaria no meu feed. Talvez postaria no meu story, que representa o meu cotidiano, mas naquele dia. Não é uma coisa que eu faço todos os dias. Então eu acho que tem muita coisa pra gente esmiuçar, né? Mas eu acho que o story seria o meu eu, que eu sou ali naquele momento, meu eu de agora. O meu feed é o meu eu de sempre. Então, eu sempre tento manter esse caráter, assim. Então, no meu feed são conteúdos um pouco mais sérios, um pouco mais educativos, né? Porque a ideia do meu perfil, igual eu expliquei, é essa. E no meu story são conteúdos do dia a dia. Tanto que eu tenho muitos memes. Me perguntam, gente, eu tenho uma pasta com mais de 100 fotos de memes de cachorrinho falando que não aguenta mais, que é segunda-feira. Então, assim, é o meu eu lírico humorado. E é isso. Legal, bacana. Eu queria fazer dois pontos. Eu acredito que o segundo ponto que eu vou fazer, eu acredito que você vai querer fazer uma réplica, que ele é um pouco polêmico também. Mas o primeiro ponto é só para concluir a ideia lá atrás. Então, se você que está nos acompanhando e pensar que você, assim, quer fazer parte disso também, de estar tá aqui junto com a gente, não tenha receio. Então a Bia, do lado dela, ela responde mensagem no direct, ela sempre interage com o público dela, para que a gente sempre entenda que não há essa barreira. A gente sempre está aqui conversando com o pessoal, contribuindo, que a gente realmente produz conteúdo para auxiliar, e claro, que é uma via de mão dupla, né? Então, a gente sempre tem que estar pensando em como que a gente auxilia vocês também nesse sentido. Do meu lado também, caso você esteja acompanhando, queira fazer parte aqui, fazer uma live junto comigo, manda mensagem também. Ou se você estiver no YouTube, às vezes conhecer alguém que queira fazer e tenha esse receio de tipo, mas poxa, eu não tenho tantos seguidores ainda. Calma, não é sobre seguidores, né? Agora, o segundo ponto que eu gostaria de conversar, que esse eu imagino que a Bia vai querer fazer uma réplica, é o seguinte. Pessoal, quando a gente trata de áreas do conhecimento, é comum que quem seja da área consiga de fato identificar bons profissionais ou não. E quem seja de fora possa muitas vezes cair no marketing negativo. Já vou explicar para vocês. Imagina a seguinte situação. Você está com algumas situações
que o teu carro vai cair em busca e apreensão, tá? Então, é dívida, enfim, várias situações aí, não vamos falar de termos técnicos nesse momento. E você procura um advogado. Um advogado marqueteiro vai chegar para você e vai falar assim, ó, se você me pagar 5, 10 salários mínimos, eu resolvo tudo. Você não vai pensar mais em nada, você vai dar para mim aqui o dinheiro, depositou no Pix e, pô, semana que vem teu carro tá liberado. Ou pior, aquela de, eu tô com o nome no Serasa. Do cara, deposita aqui para mim que seu nome vai sair, que eu vou fazer e vai acontecer. Não precisa nem me dar o documento agora, depois você me dá, eu já resolvo. Pessoal, a gente que está do outro lado, a gente sabe que isso não existe. Inclusive, isso é infração ética. Que você não pode prometer resultado para o seu cliente. Mas tem chance? Tem chance positiva, mas você não pode entregar esse tipo de mentira. Então, muitas vezes, quem está ouvindo vai pensar assim, nossa, mas meu advogado é combativo, hein? Ele falou que faz e acontece, é só pagar que não tem problema, é causa ganha. E quando você vem para um advogado que ele respeita a ética, além de ser bom tecnicamente, ele vai ser sincero. Então ele vai chegar e vai falar assim, olha, veja bem, tem chance? Tem. Tem uma chance positiva? Tem uma chance muito positiva. Então a gente vai fazer tudo o que é possível para que isso dê certo. Tem chance de dar errado? Claro que tem, tudo na vida. Igual uma cirurgia. Tu entra na cirurgia, você pode morrer na cirurgia, por mais simples que seja. A gente vê na TV e tal, caso que a pessoa foi fazer uma cirurgia, como é que chama? Uma cirurgia do próprio dentista, esqueci o nome, orto... Tá. É o nome. Sabe uma situação tipo assim, vou retirar um siso. Existem pessoas que morreram retirando um siso. Mas fique calmo, se for tirar o siso, você não vai morrer, não. Mas, só para explicar, que tudo existe um risco na vida. E eu queria entender a sua opinião sobre esse assunto, porque muitos jovens advogados que conversam comigo relatam isso. Falam, poxa, eu começo a produzir um conteúdo, e aí o cliente que vem falar comigo, ele espera essa confiança, esse posicionamento. Só que eu não consigo, sabendo da área, estudando a área, falar esse tipo de coisa, porque eu sei que é mentira. Então, eu queria que você comentasse esse recorte, por mais polêmico que ele seja. Pessoal, eu acredito que a gente, em todas as áreas, tem charlatões. Não vamos chamá-lo assim, que esse nome. Desculpa, gente. O meu limite atingiu. Estão querendo me calar. Todas as áreas têm charlatões, então a gente tem que chamar eles assim, porque é o nome que lhes cabe a respeito. Mas se o seu cliente ele conhece o seu conteúdo e sabe como você gerencia o seu conteúdo, ele tende a ter uma confiança um pouco maior na sua palavra. Então a gente vê muitas coisas. Eu trabalho no judiciário e eu escuto muitas coisas que eu falo assim, acho que não. Mas a gente não pode falar, né? No nosso caso, a gente não pode dar nenhuma opinião, nem negativa, nem positiva. Mas, igual eu falo, eu tenho um grande mal, eu sou muito sincera, que é muito bom, que soma muito para advocacia criminalista, porque a gente, de advocacia criminal, né? A gente não vai falar assim, ai, meu querido, você vai ser solto. Não, vai ficar preso. Vai dormir aqui enjaulado hoje, infelizmente é o que aconteceu. Então, esse é o meu posicionamento. Eu sou uma pessoa muito sincera. Então, as pessoas tendem a confiar mais, porque eu sempre posto, sempre, nas minhas coisas, eu sempre tento passar uma sinceridade. Já deixei de fazer muitas coisas por não gostar do que eu estava fazendo, não gostar daquilo. Falar, gente, eu não gostei, então acho que vocês não vão gostar também e não vou passar para vocês. Então, é isso. A gente tem que sempre, já que a gente tem um perfil ou profissional, ou um perfil pessoal que está se tornando profissional, sempre passar a verdade. Então, se você vai pegar uma caixinha de perguntas, que é o que a galera sempre faz, né? Vamos responder as perguntas aqui do pessoal sobre, sei lá, ação de uso capião. Foi minha prova, por isso que eu tô meio traumatizada. Vai explicar para a pessoa, mas explica de uma maneira que a pessoa entenda, de uma maneira facilitada. Não adianta você querer deixar lindo, encher de implementos, que a pessoa vai achar que você é muito bom, vai te perguntar e você não vai saber responder e não vai saber executar. Essa questão que você fala dos advogados que são o boom, né? Eu chamo de advogado boom, que ele estoura e some, só boom, não tem, né? Cabum, acabou. As pessoas geralmente não voltam. Então, mais uma vez, né? Eu falo, eu gosto de citar mal de quem escreve, gente. A gente não, até para falar, a gente cita as referências. O Sérgio fala sempre que
o que mais gera engajamento é o boca a boca. Então, talvez se você for um advogado bom e as pessoas falem de você para outras pessoas, dois clientes que falem para mais dois, esses mais dois falem para mais dois e assim vai somando, a probabilidade de você é, ser muito mais eficiente, ser muito mais próspero na sua área é muito maior. Então, quando você pegar um cliente, pegue aquele cliente e ensine ele exatamente o que ele precisa saber. Explique para ele o que ele precisa saber na linguagem que ele precisa saber. Ai, mas se ele vir falando que o outro advogado consegue. Tá, então me mostre uma causa que o outro advogado fez exatamente isso que ele falou para você, que exatamente isso que ele falou e que deu certo. Pede para ele mostrar para mim o mesmo caso, assim, o mais similar possível. Ah, deu certo, deu. Então eu vou tentar fazer igual ele fez. Se der errado, daí é sua conta em risco. A gente, como futuros advogados, o professor, né? Fala assim, o professor, como advogado, a gente tem que saber argumentar com as pessoas. Então, as pessoas gostam de ser sinceros. Eu, se Deus livre acontecer alguma coisa, eu for no médico, que é um exemplo que todo mundo já chegou. Eu não vou querer que o médico esconda. Ai, você tá doente. Não, o que eu tenho? Ah, você tem isso, 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 isso. Quando eu fui fazer, eu fiz um teste de alergias, eu tenho muitas alergias, assim, muitas. Eu cheguei na médica e falei, eu quero saber tudo que eu tenho. Ela olhou pra mim e falou, você tem alergia até a carimbo. Eu falei, ótimo. Eu sei que eu tenho alergia a carimbo. E se um dia eu tenho alergia a band-aid. Pessoal, por favor, não critique. Então, se eu tiver, quando vão colocar band-aid, eu sei que eu não posso usar o band-aid. Então, vamos ser sinceros. Talvez com o teu cliente, aquele caso não vai encaixar. Mas se ele pegou outro advogado deu uma proposta infundada para ele e ele diz que vai e ele quiser testar com você, você vai falar, olha, é a sua conta em risco, pede para assinar até o termo, se for o caso, a gente vai fazer, desde que também não prejudique a sua imagem como advogado, porque você também sai manchado. Eu falo porque a gente vê isso. Às vezes a gente olha um advogado e todo mundo fala, nossa, advogado é muito bom. Daí a gente vai olhar ele no processo e fala, mais ou menos, né? É um boca a boca que acaba acontecendo. Então, pensem no micro para daí subir para o macro. O problema da galera é que eles querem abraçar o mundo, né? Tipo, a gente faz tudo, a gente te solta, nossa, não sei o quê. E muitas das vezes não é assim que funciona. Então, a sinceridade eu acho que é a base de tudo. Para todas as coisas da vida, a sinceridade é a base de tudo. Concordo. A curto prazo, a mentira ela pode ganhar. Então, se você, por exemplo, como a Bia, chega lá e fala a verdade, a verdade ela dói um pouco. E a mentira, ela assim, te anestesia. Então, imagina que você está numa situação que você tem a chance de perder ou de ganhar muito dinheiro. Se a pessoa chega e fala, ah, mas mais ou menos, tem chance sim, mas não é certeza, você pensar. E se a pessoa fala, não, é 100% só você depositar aqui e pagar que eu vou fazer até chover. É claro que, do ponto de vista do marketing, parece muito mais interessante a mentira. Só que tome sempre muito cuidado. E eu acredito que o que ela falou pra gente é a maior, digamos assim, diretriz. Seja sincero. Perdi o cliente, você não perdeu. Você manteve a sua honra. E se esse cliente, lá na frente, quando der errado, né? A gente não quer que dê errado, mas pelo visto tem muita chance de dar errado. Ele vai se lembrar, vai falar, poxa vida, hein? Eu falei com ela tinha me falado isso, isso, isso e aquilo, e agora esse recurso deu errado, tenho que pagar essa tal dessa sucumbência. Quem que é esse sucumbente que quer meu dinheiro aí? E é isso daí, sabe? Acho muito bacana esse ponto. Agora, Só para me pode, pontuar, pode falar. eu vi acontecer e eu achei assim muito interessante. Eu tava fazendo um curso esses finais de semana, até postei alguma coisa nos meus stories, e uma moça, ela tá na Alemanha, ela foi mandar um artigo, enfim, não deu certo. Faltou alguma coisa e os advogados que estão no grupo, eram dois advogados, eles começaram a conversar junto com ela, explicando para ela o que ela podia fazer. E entre eles começaram a pesquisar, eram três, eles começaram a pesquisar jurisprudências para ajudar ela como ela montaria um mandado de segurança. Então, assim, de graça, totalmente. Gente, um bate-papo de vídeo, a gente teve 5 minutos, eles ajudaram ela assim, estão ajudando ela no grupo. São pessoas que não deles não deve nada. Ela não pediu ajuda, tipo assim, ela não falou, ai, por favor, me ajudem, eu vou pagar vocês. Não. Ela não ofereceu pecúnia para eles, né? E eles estão ajudando de bom grado. Então eu falo que se fosse eu no lugar dela, a probabilidade de eu contratar qualquer um deles ali
era altíssima. Então, às vezes, a gente só pensa no retorno, no retorno, no retorno, e a gente acaba esquecendo que a gente pode, não sempre, mas em alguns casos a gente pode sim mostrar para as pessoas o que a gente sabe para que as pessoas venham nos procurar e falam, não, peraí, ele entende daquele assunto. É o que você falou. A mentira a longo prazo ela perde. E dele vai voltar, peraí, não, ela sabe que ela, o que está acontecendo aqui, talvez ela vai me ajudar e agora vai dar certo. Perfeito. Só um pequeno comentário disso que você falou. Para você, jovem advogado, ou advogada também, sempre tome muito cuidado, e inclusive é uma infração ética, de falar de processos que tem advogado, tá? Então, é normal que o cliente chegue até você e fale o que você acha do meu processo. E não é questão de ser chato, é questão de obedecer à própria ética. Você vai falar, olha, eu acho que você tem advogado constituído nos autos e que não tem condição de chegar para você e fazer uma análise do trabalho de outra pessoa. Ponto final. Ah, você é chato. Posso ser até chato, porém, sempre coloco essa máxima. Um advogado que sequer respeita a ética, como que ele vai te trazer algo positivo do ponto de vista técnico-jurídico? Se ele não respeita a própria tecnicidade do direito. Agora, sim, já encaminhando para o fim, não é o último questionamento, mas um dos últimos. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que você consegue encaixar tudo isso que você faz, né? É um verdadeiro Tetris, porque você está fazendo estágio, você está envolvida com eventos e tudo mais, você está terminando a sua graduação em Direito e graduação em Teologia, você produz conteúdo na internet, inclusive só um parênteses sobre produção de conteúdo. Quem nunca produziu acha que é a coisa mais fácil do universo. Quem já produziu está entendendo o que a gente está falando. Então, se você é uma dessas pessoas que acha que é uma das coisas mais fáceis do universo, produza conteúdo. E se você for muito bom, continue produzindo, porque você descobriu o seu dom, o seu talento. Mas a tendência é que você produza e você veja o quão difícil é, principalmente algo que a gente está fazendo agora, o ao vivo. Não tem como editar, não tem como mudar. Se travar, travou e vai do mesmo jeito. Então, reflita sobre isso. Mas trazendo aqui para a pergunta de volta, né? Como que você baliza tudo isso que você faz dentro da sua rotina? De encaixar cursos, então 2 graduações, artigo que você está escrevendo, a questão do digital que toma sim muito tempo. Galera, eu durmo pouco. É isso, o resultado é isso, brincadeira. Vamos lá, eu gasto 3 horas de condução. Então é 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Aí tem a faculdade. É tudo agendado, extremamente pontuado o que eu tenho que fazer no dia. Isso tem que ter, porque se não tiver, a gente se perde. Eu tenho muito, muito definido horário de acordar. Então, assim, só que a gente não pode esquecer de jeito nenhum que a gente é humano. Então, terapia tá em dia, fisioterapia tá em dia também, porque a gente fica muito tempo sentado, a coluna já fica meio torta. Então é isso. Você você consegue, eu percebo por mim, né, que agora nessas férias eu dei uma pegada comigo. Você consegue fazer muita coisa se você soltar o celular. Só que a gente que trabalha no marketing, a gente precisa estar com o celular na mão. Aí que fica aquela e a gente faz isso, faz aquilo. Quando a gente começa a dar prioridade para as coisas que fazem a gente bem, a gente começa, o nosso cronograma começa a girar. Uma coisa, eu sempre me guio pelo meu cronograma. Sempre fiz desde o começo o meu cronograma. Então eu sei o que eu tenho que estudar, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei como eu tenho que fazer. Então eu me conheço. E eu dou conta, assim, gente, a gente acorda um pouquinho mais cedo, a gente deixa de sair com os amigos um dia, a gente acaba não participando de todo o almoço de família. Coisas tristes, nossa, ela tá se vitimizando de maneira alguma, mas são coisas que realmente acontecem. Então, às vezes, a gente deixa de dar prioridades para algumas coisas que são prioridades por conta da nossa vida, da nossa correria. Eu tô de férias agora, então tudo que eu posto, nossa, eu fui assistir o jogo ontem, eu saí com os meus amigos ontem, eu tô de férias. Então, vamos lá, são 3 horas de condução. Eu já ganhei 3 horas do meu dia. Então, eu já tenho 3 horas a mais todo dia. Então, eu já tenho mais 2 ou 3, 4, depende, 4 horas a mais de faculdade.
Então, talvez o conteúdo que eu fosse estudar de manhã, que eu dormi até mais tarde, eu vou estudar agora, na hora da noite, porque eu tô com tempo livre. Então, a gente tem que saber quem somos nós. Primeiro, a gente tem que se reconhecer, para depois a gente entender o que a gente consegue fazer. E eu tenho um grande problema, não sei falar não. Então, assim, eu tenho muitas coisas no meu dia porque eu não sei falar não. O Instagram é uma coisa que não me toma tempo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Tanto que os conteúdos que eu crio, eu tenho conteúdos na manga, que a gente fala que sempre tem para postar, mas eu descobri, depois de muito estudar, que não adianta a gente montar um conteúdo e deixar um conteúdo lindo, pronto, o cronograma anual. Tem que postar o que está acontecendo. Exato. É Então, o post assim, hype. tipo, eu não vou postar um vídeo meu zoando, sendo que não tá no hype aquele meme, aquela trend que a gente chama. Então, por isso que às vezes a gente tem que ficar ali. Às vezes eu perco 1 até 2 horas. Nossa, tô analisando o que eu vou postar hoje. O que aconteceu no meu último post? Eu não vou falar sobre, mas vocês vão lá ver que vocês vão saber o que eu tô falando. De manhã eu acordei e fui pro TikTok. Eu só escutei. Aconteceu tal coisa. Eu saí do TikTok, fui direto nas notícias, eu já montei, já puxei ali. Postou, acabou. É ali. Então, você sempre tem que pegar a maré quando ela tá subindo. Então, não adianta a gente montar muito. Então, o Instagram não me toma tempo. Alguns vídeos que eu já fiz, que eu faço às vezes, né, publi, que a gente tem que demandar um pouco de tempo. Mas, assim, é 1, 2, no máximo 3 horas. Que são horas que a gente consegue ajustar. Então, é isso. Basicamente, a gente tem que saber fazer esse giro, né, do dia a dia. Agora, vamos encaminhando para o fim, né? Não é a última, mas é a antepenúltima pergunta aqui da noite. É o seguinte, a pergunta da Tainá. Vocês acham que precisa começar o Instagram do zero? Meu Instagram é pessoal, mas não gostaria de excluir 100% que tem de postagens pessoais. Mas gostaria de começar a deixar mais, entre aspas, sério aos poucos. O que você tem para comentar sobre essa questão de Instagram pessoal e Instagram profissional? Eu tenho uma opinião, mas vou deixar depois da sua. Nossa. Gente, assim, eu tenho 3 Instagrams. E não são fakes pra ficar perseguindo os outros antes que vocês venham me julgar. Eu tenho meu Dix, mas assim, eu tenho meu Dix desde 2019. Então, as minhas meninas da igreja, que são o meu grupo de dança que eu cuido, elas me chamam de fóssil, né? Mas assim, é o meu perfil, porque, né, 2019 faz um tempinho já. É o meu perfil que eu posto o que eu quero. É a imagem que eu quero, qualquer coisa. Peguei o celular, vou gravar e vou postar. Tem meu perfil profissional, meu perfil pessoal, Bia, Beatriz, que tá lá. Que eu posto coisas da igreja, família, uma foto. E aqui é o meu perfil profissional. A sua pergunta é: você quer deixar o seu perfil pessoal profissional? Então você vai começar a trabalhar com que as pessoas entendam que você está saindo de um perfil pessoal para um perfil profissional. Então, dependendo o que você quer que as pessoas pensem. No meu perfil pessoal, eu tenho fotos na praia. Eu não quero que as pessoas olhem minhas fotos na praia e julguem o meu corpo antes de julgar o meu conteúdo. É o básico. Eu, como Pedro, como homem, talvez não possa se pronunciar tão livremente, mas eu, como mulher, posso, que é o meu corpo. Então, eu não quero que as pessoas julguem o meu corpo antes de julgar a minha mente, antes de julgar o meu conteúdo. E isso acontece, principalmente com o público feminino. Nós sabemos. A gente posta uma foto na academia, com roupa de academia. Nossa, compartilhamento, curtida, resposta. Nanana. Posso não foi estudando. Nada. Então a gente sabe o que, infelizmente, as pessoas gostam de ver. É triste falar isso, é muito triste, mas é o que as pessoas geram engajamento. Então, no meu perfil tem muita foto. Então vamos ver como eu quero trabalhar com essa imagem. Então eu vou começar a ocultar, vou postar foto minha, sei lá, no trabalho, então, no estágio. Vou postar, não sei se você já se formou, se você vai se formar. Então, foto minha na faculdade, foto minha apresentando um trabalho, foto, talvez um vídeo meu explicando alguma coisa. Que muitas pessoas gostam para aproveitar os seguidores. E o engajamento em perfil pessoal é muito maior, porque tem os amigos engajando. Então, é isso. Você tem que começar a fazer essa girada dia após dia. Pelo menos é isso que eu faria no seu caso. Seguindo um pouquinho a tendência do que ela falou, mas divergindo em alguns pontos, que eu penso é o seguinte:
O mais ágil seria você ter só um perfil. Então, caso você tenha dois, três, como a Bia tem, você vai ter que ser uma pessoa regrada. A Bia, ela viveu 5 anos estudando para medicina, ela fez 2 faculdades, então ela já demonstra que ela é uma pessoa regrada nesse sentido. Mas pode ser que não seja o seu caso. E qual que é o meu receio? Que você comece a ter 2 perfis, que seja 3 perfis, e você deixe de dar atenção. Então, assim, você não acaba produzindo conteúdo nem no seu perfil pessoal, nem no seu profissional. Então, o que é importante falar é que todo tipo de conteúdo é importante porque ele faz o perfil ter mais engajamento. O que você não pode fazer é deixar o perfil morrer. Então, eu tenho um perfil para o profissional e para o pessoal. Legal, você vai ter que fazer. Claro, caso você concorde com o que a Bia falou, você vai ter que fazer esse filtro inicial do que você vai postar ou não. Mas, mesmo assim, lembre-se que hoje eu saí e tomei um café. Isso já é um conteúdo. Você mostrar uma cafeteria, você mostrar alguma coisa diferente. Hoje eu estou estudando e estou gravando um time-lapse. A Letícia falou bastante disso também. Então, isso já é um conteúdo. Não, eu fui na academia e fiz um treino com um amigo, com uma amiga, com um namorado. Ótimo. Isso também já é um conteúdo, né? E claro que a gente tem essa situação, como homem, eu não vou compreender isso em si, mas eu entendo no sentido de conteúdo versus atenção. Então, se eu posto eventualmente alguma coisa mais brincalhona, eu já fiz alguns testes nesse sentido, eu vejo que eu tenho muita visualização. Teve uma vez que eu fiz um post da Virgínia que eu acredito que passou de 200 mil. Foi um negócio de louco mesmo, de visualização e tudo mais. Só que até qual ponto essas pessoas que viram esse conteúdo vão parar no meu perfil? É a ideia do funil. Então é importante ter isso em mente. Vou produzir, vou tudo mais. Mas qual que é o seu objetivo? É só ser visto? Porque até certo ponto ser visto não vai te trazer o que você está imaginando, que é se tornar uma autoridade. Então, são reflexões que somente você terá a resposta. E não tem o que é certo e o que é errado. Tem aquilo que você acredita. Então, a maior parte das convidadas que eu trouxe tem um perfil só e postam tudo que faz, tudo que elas fazem no dia, durante o dia. Então, a Clara vai no CrossFit, a Letícia está indo na academia, fazendo dieta e tudo mais. Então, para mim, eu não vejo problema. Mas, claro, alguém pode ver com um olhar maldoso e acompanhar por conta daquilo. Mas eu não consigo ver um problema. Para mim, seria um problema você ter muito perfil e no final não produzir nada e ficar naquilo de tipo, poxa, eu não estou tendo tempo, deixa quieto. Não deixe essa faísca morrer no seu coração. Eu acho que é muito importante você jogar isso para frente, porque ninguém aqui imaginou que um dia seria, assim, ao menos escutado no Instagram. Relevante é uma palavra muito forte, né, Bia? Eu, pelo menos, não me considero relevante nem nada. Mas que ao menos seria escutado no Instagram, sabe? E do nada aconteceu. Ninguém aqui pensou, poxa vida, eu vou colocar lá, vou ter 10, 15, 20, 30, 40. Teve pessoa com 60 mil seguidores. Teve uma pessoa que eu trouxe que foi o Mike lá do Direito News, que o Direito News está com 1 milhão de seguidores. Então, ninguém pensou que isso iria acontecer. E aconteceu. Então, só vá produzindo e vá vivendo. O meu perfil pessoal hoje, hoje não, ontem ele foi trancado justamente por conta do meu futuro. Então, eu preferi trancar porque lá tem informações muito pessoais, assim, onde eu moro. Apesar que aqui todo mundo sabe também, né? Mas onde eu moro, qual localização eu moro, quem são as pessoas que estão muito próximas a mim. Então, é muito mais fácil o acesso lá. Então, eu falei, peraí, a questão de produzir conteúdo, o único lugar que eu realmente produzo conteúdo é aqui, que eu penso para produzir. Penso às vezes para postar, nos outros não muito, assim, são coisas mais leves, sabe? Mais tranquilas. Então sempre tem coisas que eu posto aqui que eu esqueço, às vezes nem lá, mas como é perfis pessoais, os amigos estão acostumados, né? Então sempre quando você for dar um enfoque, se você for dividir, se você for deixar junto, se você for dividir, sempre dá um enfoque ao perfil profissional, que no caso, né, no meu caso é o Bia do Direito. Então tem esse ponto também. Perfeito. Para a gente encerrar essa maravilhosa conversa aqui, antes, deixa eu repetir as redes sociais. Então, procure a Bia em todas as redes sociais possíveis. Bia do Direito, em 3, 2, 1. Ela disse que vai tirar o 321 do futuro. Não, não vai tirar. Não, eu vou deixar, porque daí daqui uns dias eu vou trocar para ADV, né? Então, não ADV Bia do Direito, mas eu vou trocar para ADV o meu nome. Então, não compensa eu trocar ele agora. Então, vou deixar. Então, procure Bia do Direito por enquanto. E depois, quando ela mandar pro ADV, a gente
encontra o novo arroba dela aqui também. E eu, arroba pedro.maciel.filho, você encontra eu no Instagram, no YouTube, no TikTok, só não tô no Kawaii. O Kawaii falaram para mim que é uma rede muito profunda. Apesar que a Caterine tá lá no Kawaii também, ela falou que gera engajamento, gera tudo também. É uma rede bem interessante, mas eu ainda não estou lá. E para a gente fazer todo esse fechamento, eu queria saber de você qual frase você poderia contribuir aqui para a gente, para as pessoas que querem começar a fazer o marketing jurídico, ainda na graduação, para as pessoas que acompanham o seu conteúdo, para a pessoa que já te conhece, ou para a pessoa que me conhece, está te conhecendo pela primeira vez, como que ela pode começar a produzir esse conteúdo sem ser forçado, sem ser chato, sem ser uma obrigação muitas vezes, porque dependendo do tipo de conteúdo que você quer criar, se torna algo chato para você que está produzindo. Eu falo isso como produtor de conteúdo também. Eu queria saber uma frase tua. Todo tempo é tempo para começar. Essa seria a frase. Então, não tem o tempo certo para você começar. Ah, eu vou começar depois que eu estiver no quarto ano. Ah, vou começar depois que eu estiver no segundo. Não, todo tempo é tempo de começar. O tempo é agora. A gente não sabe o que pode acontecer com a gente daqui 1, 2 ou 3 meses, anos. Então comece agora. Se você tá sentindo a vontade agora, é agora que você vai começar. Quando eu senti a vontade de voltar, eu não esperei. Falei, eu vou voltar. Eu só designei a data pela minha síndrome de organização. Falei, vou voltar no dia tal, 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 tal. Mas eu vou voltar. Eu não pensei em nenhum momento em voltar atrás de não ir. Então é agora e é agora que eu vou começar. Acredite principalmente no seu potencial. Não espere que as pessoas acreditem em você antes de você acreditar em você mesmo. Então confie em você. Se você acha que você vai conseguir, você vai dar conta, é porque você vai conseguir, você vai dar conta. Porque no final das contas é você com você mesmo. Não vai ter as pessoas que te apoiam ali, elas podem sumir. Então acredite em você. Então se você está pensando que é isso que você quer para sua vida, provavelmente é isso que vai acontecer na sua vida. Sensacional, pessoal. Então, novamente, agradeço a todo mundo que está aqui. A Tainá até deixou um comentário. Muito obrigado pelo comentário, Tainá. Também o pessoal que foi aparecendo ao longo da live, a Nejusca apareceu aqui, a Letícia apareceu aqui, e mais pessoas que às vezes eu acabei me perdendo aqui, então, perdão caso você tenha aparecido e não tenha falado seu nome também. E agradeço principalmente a Bia do Direito, né? Então, muito obrigado por estar aqui hoje, por contribuir, trazendo o seu ponto de vista, trazendo a sua vivência. E vocês que estão acompanhando, não deixem de seguir ela. Então, siga ela nas redes sociais, acompanhe ela. Você que está vivendo a graduação, você que muitas vezes ainda não está no direito, mas quer ir para o direito, tanto como segunda graduação, a gente vai ter um evento sobre isso também, uma live de uma pessoa que fez direito como segunda graduação e hoje em dia é a principal fonte de renda dela e a principal vivência dela nesse sentido. Então, acompanhe tudo que está acontecendo e, novamente, agradeço a Bia e todo mundo que participou aqui junto com a gente. Obrigada, pessoal. É isso. Até mais! Tchau.